Então é Natal e o Ano Novo também. O ano termina e nasce outra vez. Talvez você já tenha ouvido muito essa música e talvez você já não aguente mais só o suar dela, só o tocar dela. Mas ela nos traz uma perspectiva de fim de ano, uma perspectiva onde nós paramos para fazer uma reflexão. Reflexão essa que nos faz avaliar como foi a nossa vida, como foram as nossas obras, as nossas atitudes, como foi o nosso proceder no ano que ainda não findou. É interessante porque o fim do ano e o espírito natalino traz essa perspectiva que deveria ser algo contínuo no nosso viver. Aonde estão firmadas nossas obras? Em quem estão firmadas nossas obras? O que é que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo? Apóstolo Tiago compreende isso, irmãos, e chama todos os ouvintes e todos que estavam ao redor dele a viver a verdadeira religião, no sentido da religião pura, que é a justificação, que é compreender uma fé viva, uma fé ativa e não uma fé morta. A propósito, apóstolo Tiago não estava aqui brigando com o apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé ou quem sabe, a salvação pelas obras. Não. Apóstolo Tiago entende muito bem a justificação pela fé e ele não está brigando com o apóstolo Paulo. Pelo contrário, o que ele está nos mostrando aqui é que há pessoas que têm uma fé viva, uma fé operante, e há pessoas que têm uma fé morta. Por isso que ele começa a nos mostrar que a fé não é um sentimento. A fé, irmãos, não é um emocionalismo. A fé não é algo, irmãos, que vem de dentro de nós, de um coração podre ou de um coração pecaminoso. Pelo contrário, a fé, ela é dada a nós. Ela é um dom de Deus. Ela é plantada na nossa vida. A fé, irmãos, é a certeza de que a palavra de Deus ela é verdadeira. A fé, irmãos, é a certeza de que nós temos a convicção total de que somos e seremos abençoados se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus. Por isso, nesse parágrafo, ou nessa perícope, ou nesses versículos do 14 ao 26, apóstolo Tiago nos fala sobre a fé morta e a fé viva, sobre uma fé falsa e sobre uma fé verdadeira. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, uma falsa fé e uma verdadeira fé. E nós vamos começar a perceber, em primeiro lugar, o que é uma falsa fé, o que é uma fé morta. Do versículo 14 ao versículo 17, Tiago começa a nos apresentar uma ilustração. Tiago nos dá uma ilustração muito simples. Ele começa a nos falar sobre um cristão pobre, um cristão que está precisando de roupas, de alimento dentro da igreja. A pessoa que tem uma fé morta, irmãos, observe esse cristão. A pessoa que tem uma fé morta vê a necessidade desse cristão, mas não ajuda a suprir, não auxilia essa pessoa. A pessoa que tem uma fé morta, irmãos, não oferece um amparo dentro das suas condições, não oferece o apoio, não estende o braço. Uma pessoa que tem uma fé morta, irmãos, ele vai dizer, como diz Tiago aqui no capítulo 2, veja o versículo 16 comigo. Ele vai dizer assim: qualquer que dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Uma fé de uma pessoa morta é uma pessoa que não está pronta e não está disposta a querer ajudar o próximo. É uma fé, irmãos, que nós chamamos de uma fé intelectual. É uma fé que sabe todas as coisas. É uma fé que conhece todas as coisas. É uma fé teórica de palavras, mas não de atitudes. Por isso que ela é uma fé morta. Precisamos compreender, irmãos, que ajudar os necessitados é uma expressão de amor. E é a fé, irmãos, que nos leva a operar esse ato amoroso. Abra comigo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, que atua pelo quê? Pelo amor. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando a perspectiva e a intenção e a compreensibilidade disto. Não adianta, irmãos, dizer que nós amamos a Cristo a quem não vemos e não amamos o irmão a quem vemos.
O apóstolo João enfatiza isso, esse aspecto das boas obras. 1 João, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. É preciso, irmãos, cuidado com a fé. É preciso, irmãos, compreensão do que você está vivendo diante de Cristo Jesus. Porque você pode estar vivendo uma fé meramente intelectual. Você pode estar se aproximando de Cristo por saber quem Ele é, mas você pode não estar vivendo Cristo. Você pode estar desejando conhecer a Cristo, mas não colocar em prática aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que Cristo nos manda fazer. Você pode estar amando o Senhor de boca, de palavras, e não de atitude. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender que nenhum ser humano pode se aproximar de Cristo pela fé e permanecer o mesmo. A partir do momento que você começa a se aproximar de Cristo, você é moldado, você é transformado, você é modificado, não pela igreja ou pela religiosidade, mas por causa de Cristo Jesus. É a mesma coisa daquele que se aproxima da energia de 220 volts e toca no fio desencapado. Ele não permanece o mesmo. O que ele recebe, possivelmente ele pode nem ficar vivo. Aquele que se aproxima de Cristo, irmãos, ele não volta da mesma forma, ele não está na igreja, ele começa a viver como igreja, ele começa a ser igreja, ele não tem uma fé inoperante, ele começa a ter uma fé operante, ele não tem uma fé morta, ele tem uma fé viva e verdadeira. A fé morta, irmãos, não é uma fé salvadora. A fé morta, irmãos, é uma fé falsificada, é uma fé adulterada, é uma fé que, como a expressão diz, o ópio, ela é um ópio na sua mente, ela entorpece sua mente, é uma fé que não lhe dá certeza da sua vida eterna. A fé falsa, irmãos, ela vem só lhe adormecer, ela vem só deixar você extasiado, talvez, deixar você com a mente entorpecida, mas sem convicção de fato do que você está vivendo. A fé falsa, ela vem te dar uma experiência, mas não te trazer a verdade, uma verdade que transforma o teu coração, uma verdade que transforma a tua vida. Por isso o apóstolo Tiago chama a compreensão de que a fé e as obras andam juntas, elas andam lado a lado e não podem ser separadas. Porque, irmãos, a fé verdadeira, ela resulta de obras, ela resulta de pessoas que começam a mostrar na sua vida um estilo de vida totalmente diferente do mundo, um estilo de vida distinto das pessoas que estão andando longe de Cristo Jesus. A fé verdadeira nos mostra com quem nós nos relacionamos. A fé verdadeira nos mostra com quem nós amamos, a quem de fato está governando o nosso coração e a nossa mente. A fé verdadeira, queridos irmãos, ela nos chama a viver em obras autênticas de Cristo Jesus. A fé verdadeira, irmãos, ela nos chama a um compromisso verdadeiro e real com Cristo. A fé verdadeira, irmãos, ela nos leva a morrer para nós mesmos e viver para Cristo Jesus. Porque a fé verdadeira não está preocupado com o eu. A fé verdadeira não está preocupado com os meus lucros. A fé verdadeira não está preocupado com o egoísmo, com o antropocentrismo. A fé verdadeira vive em fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso o apóstolo Tiago começa a chamar os seus ouvintes a essa compreensão. Ele não está condenando a justificação pela fé, ao contrário, ele compreende que a justificação vem por Cristo Jesus, mas ele quer aqui trazer de forma prática a consequência da vida de um justificado. Se você recebeu a fé, demonstre ela em obras. Se você recebeu a fé, autentique isso na sua vida, mostrando ao mundo a quem e em quem você confia, a quem e em quem você devota a sua vida. Segundo lugar, irmãos, a fé falsa não crer em Deus. É isso que nós estamos compreendendo nessa noite. Uma fé falsa e mentirosa. Uma fé falsa diferente da fé verdadeira. Em primeiro lugar, a fé falsa é morta.
Segundo, a fé falsa, ela não crê em Deus. E o versículo 18 e 19 fica muito claro isto. O apóstolo Tiago constrói aqui um diálogo. Primeiro ele começou uma ilustração. Ele fala do crente pobre, que tem necessidades. E se você não auxilia ele e apenas diz, vai em paz, você não está vivendo a fé verdadeira. Agora ele começa um outro diálogo entre duas pessoas, onde uma diz ter fé e a outra diz ter obras. E é interessante, irmãos, porque o que o apóstolo Tiago está falando aqui é que um recusa-se a aceitar a divisão entre fé e obras. O que o apóstolo Tiago está falando aqui é que a verdadeira fé não pode existir separado de obras, e as obras que são agradáveis a Deus não podem ser realizadas se não for pela fé. Por isso Tiago começa o diálogo de que, se você de fato é salvo pela fé, comece a viver as obras, mostre pelas suas obras que você é salvo. Se você é salvo pela fé, mostre nas suas atitudes Cristo Jesus. E essa declaração do que Tiago está falando aqui, irmãos, se assemelha muito com o Sermão do Monte. Aponta muito para o que Cristo estava falando no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Porque Cristo vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Apóstolo Tiago está chamando-nos a atenção da mesma perspectiva do que Cristo. Se você é uma árvore plantada em Cristo Jesus, você precisa dar frutos dignos de salvo, frutos dignos de um arrependido, frutos dignos de um convertido. Apóstolo Tiago começa a mostrar que a fé não consiste simplesmente em conhecer e recitar as Escrituras. Apóstolo Tiago chama a perspectiva de que a fé não é algo teórico, não é algo só apenas teológico, não é algo apenas falado, mas é algo de prática, é algo que é um exercício todos os dias, é algo que é colocado no nosso viver. Apóstolo Tiago começa a nos mostrar que a fé plantada no nosso coração, ela transforma de dentro para fora. E se nós não estamos vivendo isso, estamos vivendo apenas uma fé de palavras, uma fé de intelectualismo, nós estamos vivendo uma fé satânica. Porque ele vai falar isso no versículo 18 e 19. Ele está nos mostrando que até Satanás, o demônio, crê. Volta comigo ao texto. Versículo 18, versículo 19. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. E mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então ele faz uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Ele responde: faze bens, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está nos mostrando é que, se você crê, você não está fazendo nada diferente que Satanás. Você está tendo uma fé satânica, uma fé diabólica. Apóstolo Tiago está chamando os judeus e os cristãos a terem uma fé convicta, que te levará a uma obra que não vai apontar para a sua vida, mas vai apontar para o teu Redentor. Apóstolo Tiago está te chamando a você reconhecer a verdade. Porque, queridos irmãos, a fé nos leva à verdade. E se nós conhecemos a verdade e não vivemos em obediência à verdade, o que nós estamos fazendo é viver uma fé satânica, uma fé diabólica. Por isso que Tiago está dizendo: olha, essa fé falsa é uma fé que não crê em Deus, é uma fé que até o diabo e os demônios têm. Eles reconhecem a verdade e não lhe obedecem. E se você reconhece a verdade, se você compreende a verdade, mas não obedece à verdade, a sua fé é satânica. Em dados momentos, ela pode estar sendo satânica, porque nós precisamos confiar na verdade. Queridos irmãos, quando nós não reconhecemos a verdade, nós estamos caminhando longe de Cristo. Mas quando nós reconhecemos a verdade e negamos obediência a Cristo, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos vivendo? Se nós sabemos que a verdade é este caminho, mas nós estamos negando obediência a esse caminho, a essa verdade, o que é que nós esperamos para nós? Imagine você, filho, sabendo que a verdade
que teu pai te ensinou em casa é um caminho que te levará à felicidade, e você conhece a verdade, mas nega a obediência ao seu pai, qual é o caminho que você vai trilhar? Da mesma forma se aplica a Cristo, se aplica a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Tiago está nos chamando e concluindo esse diálogo, dizendo: se vocês creem em Deus, ótimo, parabéns, vocês não são diferentes de Satanás, vocês não são diferentes dos demônios. Sabe por quê? Porque eles creem, e não só creem, eles estremecem. Por isso o apóstolo Tiago está chamando os seus ouvintes, os cristãos, os judeus, a compreensão de que a obediência é algo importante para aqueles que de fato confessam Cristo como Senhor e Salvador. A obediência e o temor a Deus, o amor ao Senhor, ele é a revelação do quanto você ama a Deus, do quanto você está disposto a sofrer, a viver, a se alegrar no caminho do Senhor, do quanto você está disposto a confiar em Deus, ainda que as nossas compreensões não consigam alcançar o que Deus quer para nós, para a nossa vida naquele contexto ou naquele momento. Precisamos obedecer, irmãos, independente de. Precisamos obedecer, ainda que nós não consigamos ver. Precisamos obedecer porque Ele nos chamou à obediência, Ele nos chamou a viver uma fé que demonstra quem nós confiamos. Por isso, aqui Tiago está nos chamando já de forma prática a não ter uma fé mamônica, na fé no dinheiro, fé satânica. Eu só tenho valor pelo quanto eu tenho financeiramente. A minha vida só está bem quando está tudo bem, financeiramente falando. Cuidado, irmãos, cuidado com a fé racionalista, a sua fé racionalista, que a sua razão está acima de Deus. Cuidado com a sua fé emocionalista. Eu estou apenas aplicando em alguns contextos humanistas. Fé nessas filosofias e nesses ismos te levará ao pecado, te levará ao distanciamento do Senhor, e te levará a viver uma vida de fé não em Deus, mas em Satanás, porque essas correntes criadas é justamente para que você confie mais nelas do que no Senhor. Por isso Tiago está nos chamando à compreensão, Tiago está nos chamando a não viver, e se vivermos, a abandonar. Tiago está nos chamando à compreensão do que eu preciso ser e viver aquilo que eu creio. É um livro que J.K. Billy escreveu, Você se torna aquilo que você adora. É um livro que vai tratar sobre idolatria. É muito extraordinário. Você se torna aquilo que você adora. Aonde você colocar o teu coração, já era. Ali vai estar o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós precisamos compreender, irmãos, que reconhecer a verdade e não colocar em prática é justamente o que Satanás fez. É justamente compreender o que Satanás faz. Veja que ele tentou o próprio Cristo com a verdade, a palavra de Deus. Ele tentou o próprio Cristo trazendo os salmos. Ele reconhece a palavra, ele reconhece quem é Cristo, ele reconhece a salvação no sentido que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele não obedece. Por isso que Tiago está nos dizendo: a fé viva e a fé morta. A fé viva, ela reconhece quem é e obedece. A fé morta, ela reconhece quem ele é, mas nega-lhe obediência. Em outras palavras, ele anda ou ela anda em rebeldia contra Deus. Apóstolo Tiago caminha para nos ensinar, em terceiro lugar, que uma fé falsa é uma fé morta, mas uma fé viva é uma fé verdadeira. Do versículo 20 ao versículo 26, ele nos mostra isso, inclusive trazendo dois exemplos que nós vamos chegar daqui a pouco, que é Abraão e Raabe. Ele começa a nos mostrar, volte comigo ao texto, capítulo 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Ele começa a nos mostrar, uma fé falsa é uma fé morta, é uma fé inútil, é uma fé inoperante. É uma fé, queridos irmãos, que não traz transformação à nossa vida. E veja que ele vai dizer, ó homem insensato.
Queridos irmãos, essa é uma forte repreensão. Apóstolo Tiago está tratando aqui, repreendendo de forma moral, inclusive, a vida dos seus ouvintes. Apóstolo Tiago está chamando e lembrando que o julgamento cai sobre a vida do insensato. Na literatura de sabedoria do Antigo Testamento, nós vamos compreender isso. O julgamento recai sobre a vida do insensato. Por isso que Tiago está dizendo: você que é insensato, você que não está vivendo uma vida moral pelas Escrituras, a sua fé é morta, a sua fé é infrutífera, a sua fé é inútil. Olha comigo, versículo 22. Ele vai nos mostrar que fé sem obras está incompleto. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Apóstolo Tiago começa a nos chamar a atenção, mais uma vez, irmãos, de que a fé sem as obras é uma fé morta. A expressão de que Tiago está dizendo, a fé se consumou, é que Tiago está levando a perspectiva de que a fé verdadeiramente operante é uma fé viva nas obras. A fé verdadeira, irmãos, ela sempre produz frutos. A fé verdadeira, irmãos, ela não está na inércia. A fé verdadeira traz obras que podem ser vistas, obras que podem ser notadas pelo mundo onde as obras é morta. O que te diferencia do mundo é justamente isso. Onde está a tua fé? A tua fé é mostrada pelas tuas obras a quem você pertence. Onde é que está a tua fé? Aonde? Voltemos ao texto. Uma fé morta, ela não produz obediência. Olha o versículo 23. E se cumpriu as Escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Quando o apóstolo Tiago está dizendo que se cumpriu as Escrituras, ele está nos mostrando que a fé verdadeira, irmãos, ela produz boas obras. É interessante porque o versículo 23 está interligado ao versículo 17. Volta comigo ao texto. Olhe comigo o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está o quê? Morta. Sabe, queridos irmãos, ele usa agora a figura de Abraão. Ele está falando quando Abraão realizou as boas obras lá de Gênesis 22. Ele cumpriu as expectativas. E ele foi chamado de pai da fé. Os irmãos estão lembrados de Gênesis 22? Volte comigo ao texto. Se você não está lembrado ou você não conhece, vamos lá. Gênesis capítulo 22. O momento em que Abraão ele é chamado para sacrificar o seu filho, o seu único filho. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vamos caminhar. Vamos para o versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora vamos comigo, versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Tiago está nos chamando a perspectiva, quando ele disse: está escrito. O apóstolo Tiago está nos chamando a atenção de que, irmãos, a Escritura se cumpriu. A fé é verdadeira, a fé que produz boas obras. Abraão está sendo aqui ilustrado, Abraão está sendo aqui colocado para nos mostrar que
por causa da justificação do Senhor sobre a vida dele, ele confiou no Senhor, ele obedeceu ao Senhor, ele não temeu ao Senhor. É interessante porque o evangelista João vai tratar muito sobre essa fé. O evangelista João vai nos chamar muito a atenção. Venha comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Ele vai falar sobre a videira. E ele vai falar algo extraordinário. Antes do capítulo 15, capítulo 14, versículo 15, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, depois nós entraremos no capítulo 15. Olha o que nos diz o evangelista João. Se vocês puderem ler comigo, todos em uma só voz. Se me amais... Ele chega no capítulo 15 e agora diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Vocês já foram purificados pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Olha a consequência. Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecer em mim. Agora olha o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, nós somos chamados a amar o Senhor. Nós somos chamados a viver uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que produz frutos. Mas agora ele chega no versículo 24, 25 e 26, e ele dá dois exemplos sobre essa fé. Ele fala sobre essas pessoas que foram justificadas. Ele fala de duas pessoas do Antigo Testamento. E a primeira pessoa que ele nos apresenta é Abraão. E ele fala que Abraão foi justificado. Vai comigo ao texto. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz. Ele primeiro fala sobre Abraão e mostra que Abraão obedeceu ao Senhor e não temeu em sacrificar o seu único filho. Agora ele chega e fala de uma mulher, uma meretriz, que aqui no Novo Testamento sim quer dizer uma mulher adúltera, uma prostituta. E ele está aqui tocando no assunto de Josué, lá do Antigo Testamento, a palavra do Senhor que vai nos chamar à compreensão do que ela fez. Uma mulher que temeu ao Senhor, uma mulher que decidiu obedecer a Deus e obedecer ao Senhor sem reservas, uma mulher que mesmo tendo uma vida pregressa, uma vida distante do Senhor no sentido das suas práticas, mas por ouvir falar de quem era Deus, obedeceu ao Senhor. Josué capítulo 2 e até o capítulo 6, você vai compreender um pouco da história de Raabe. E o que o Senhor está chamando a perspectiva é que eles também foram justificados. Tanto Abraão quanto Raabe demonstraram pela justificação na sua vida obras de justificados. Obras por meio da fé. É interessante, irmãos, porque o que o Senhor está falando aqui, tanto por meio de Abraão, como por meio de Raabe, que inclusive foi colocada na genealogia, se você olhar a genealogia de Cristo, Raabe está lá, é que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. E para um judeu, principalmente, uma mulher adúltera está na genealogia de um Cristo, um Redentor e Salvador. Como pode isso? Como pode ser essa fé, uma fé verdadeira e genuína? É justamente por esse aspecto que o Senhor está mostrando que a justificação, ela não faz acepção de pessoas. A justificação, a salvação não faz escolhas por tamanho, por qualidade social, por valor financeiro, por status. Não, o Senhor ama e escolhe a quem quer, mas aqueles que Ele justificou em Cristo Jesus, Ele chama para viver uma obra a qual Ele capacita. Ele chama a um compromisso. Ele chama a viver uma redenção e uma vida de um redimido. Ele chama, em palavras finais, a obediência. Por isso, queridos irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, uma pessoa que tem fé e não tem obras é semelhante a um cadáver, que tem corpo, mas não tem vida.
Há um cadáver que pode ter uma forma, mas está vazio. É justamente isso que o texto vai concluir nos apresentando. Volte comigo, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. É Natal, está chegando o Natal, e o Ano Novo também. E você precisa fazer uma reflexão sobre sua vida, sobre sua fé. 2024 está concluindo, e você precisa compreender a quem você serve, a quem você obedece, em quem você confia. A tua fé é uma fé morta, inoperante, uma fé falsa? Ou a tua fé, que foi colocada na sua vida por meio de Cristo, é viva? Se a tua fé é uma fé viva, você precisa dar frutos daquele que foi vivificado em Cristo Jesus. Se você tem uma fé viva, você precisa viver a vida de Cristo, a palavra de Cristo. Você precisa amar, perdoar, ter misericórdia. Você precisa ajudar, auxiliar aqueles que precisam. Sabe, irmãos, a fé que nos leva a uma vida diferente daqueles que dizem ter fé, é que nós não vivemos mais para nós, nós vivemos para Cristo. Nós não vivemos para o nosso egoísmo, egocentrismo, nós vivemos em obediência, porque nós compreendemos que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso o apóstolo Tiago está chamando os seus ouvintes à compreensão. Vocês não podem viver uma fé inoperante, uma fé morta. Essa é a diferença, irmãos, do cristão intelectual para o cristão prático. Mas entenda, o intelectual tem conhecimento, mas não coloca na prática. O prático, ele tem intelectualidade, ele tem conhecimento das Escrituras e ele pratica as Escrituras. O que é que te impede de viver as Escrituras? O que é que te impede de viver essa fé? O que te impede de colocar essa fé em prática? O que te impede de viver uma fé operante, viva, genuína? Uma fé que ama o próximo como a si mesmo. Uma fé que perdoa aqueles que te perseguem. O que é que te impede de viver uma fé que estende a mão àquele que precisa de auxílio, de amor, de graça, de misericórdia? O que nos faz não operar esta fé é o pecado. Por isso que Satanás, ele cria em Deus, mas não obedecia ao Senhor. E nessa noite, o apóstolo Tiago, por meio das Escrituras, nos apontando Cristo Jesus, nos mostra a não viver assim. Ele nos aponta para Cristo. Cristo, mesmo sendo Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo já te ensinou, já me ensinou como viver essa fé. Por isso, queridos irmãos, não conclua 2024 com uma fé inoperante, com uma fé morta. Se você conhece, principalmente os de casa, alguém que precisa de um abraço, alguém que precisa de um auxílio, e você pode, está dentro do teu aspecto financeiro, o ajudar, faça com graça e misericórdia, sem precisar criar outdoor. Faça com amor por o que Cristo fez por você. Se você conhece pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, de um apoio, principalmente, unicamente das Escrituras, e você tem a palavra de Deus com você, viva essa fé, testemunhe essa fé. Se você está vendo pessoas ao seu lado que estão esmorecendo na fé, que não estão vivendo um compromisso vivo, genuíno e verdadeiro, seja você essa ponte, seja você esse apoio, seja você a fé viva e verdadeira para poder auxiliar o seu irmão a viver uma fé que agrade ao Senhor. Não seja você o juiz, porque nós não fomos chamados para isso. Concluindo, irmãos, assumamos o compromisso com Cristo. Adolescentes, eu falava hoje pela manhã justamente sobre isso. Hoje é o dia da Bíblia. Não tenham vergonha dessa palavra. Pelo contrário,
Levante-a, crave no seu coração e na sua mente, grave na vida de vocês, para que o mundo veja em vocês, os adolescentes vejam em vocês Cristo Jesus. Adolescentes, não tenham vergonha de assumir a quem vocês pertencem, em quem vocês confiam, onde está a fé de vocês. Mas para vocês anunciarem Cristo, ter uma fé operosa, vocês precisam conhecer a palavra de Cristo, o Cristo da palavra. A nossa fé não é mística, não é um misticismo, mas a nossa fé, ela alcança isto, porque o Senhor, Ele atua de forma poderosa, de forma miraculosa. A nossa fé, ela é racional, e ela nos mostra o Cristo poderoso. Por isso, adolescentes, vivam Cristo Jesus, conheçam Cristo Jesus. Jovens, cuidado com as propostas desse mundo, com a sedução deste mundo, cuidado com o desejo da riqueza. Muitos perderam a sua vida em prol disso, mas vivam para a glória de Deus, vivam para Cristo, trabalhem, estudem, vivam uma fé operante aonde Deus te colocar, seja no concurso, seja no trabalho de carteira assinada, seja na vida de empresário, seja onde for. Viva Cristo no mundo sem Cristo, mostre a tua fé, uma fé operante para aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, para aqueles que dizem que creem, mas que têm a fé satânica. Mostre a ele a diferença, porque há muitos lá fora que creem que Cristo é Deus, que há um só Deus vivo e verdadeiro, mas não obedecem a Ele. Por isso, aqueles que conhecem e não obedecem, aqueles irmãos, não amam o Senhor. Eu já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Por isso, Igreja de Cristo, vivamos essa fé para um mundo com uma falsa fé, para um mundo com um falso cristianismo, para um mundo que escolheu e forjou um Deus para que eles possam se alegrar. Um Deus que é idolatria, um Deus que satisfaz ao coração deles, mas que eles não buscam obedecer ao Senhor como devem de fato. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, vivam a verdadeira fé, viva um verdadeiro cristianismo e vivamos um compromisso com o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, como cantamos nessa noite, inflama-nos pela Tua palavra. Como cantamos nessa noite, Senhor, venha as nossas almas inflamar para confiarmos em Ti, inflamar para vivermos em prática o Teu Evangelho, para que as nossas obras sejam vistas não para nosso louvor, mas para refletir a glória daquele que nos salvou, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, daquele que nos chamou da vida de rebeldia para a vida de obediência. Deus, em nome de Jesus, Pai, atrai o nosso coração a viver uma fé operante, para que o mundo veja em nós a Tua glória, e que o Senhor nos faça compreender que de fato aqueles que vão Te obedecer e que Te obedecem, é porque eles foram justificados pela fé. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe agir como Satanás, o demônio e seus anjos, que conhecem quem Tu és, reconhecem que Tu és Deus, mas não Te obedecem. Por isso, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos das Tuas veredas, por amor ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo Tim, nós vamos o louvar.